A importância da justiça dos homens, comparativamente com a justiça divina, nós precisamos fazer aqui um exercício para que a gente possa entender com mais facilidade. A justiça dos homens, embora ela seja falha, embora ela seja bastante incompleta, embora ela seja muitas vezes tendenciosa, ela é válida e, além de ser válida, é necessária. Por que motivo? A partir do momento em que o homem não atende às leis divinas, a partir do momento em que o homem transgride as leis de Deus, e as leis de Deus são as chamadas leis naturais, e se resume em uma única frase de Jesus: amai-vos uns aos outros. Eu poderia voltar também para os 10 mandamentos de Moisés: não roubar, não matar, não, enfim. Né? É bom lembrar que Moisés surgiu num tempo em que os homens eram mais rudes, por isso é que as leis eram muito voltadas para o não matarás, não roubarás, não adulterarás, não. Já Jesus veio com a outra lei mais realística, dizendo assim: amai-vos uns aos outros. Enquanto o homem não assume a responsabilidade e a prática dessa lei, infringindo aí o seu grande erro e o seu grande pecado, entra a lei do homem, entra as leis dos homens, como eu disse, que são falíveis, que são, né, tanto aquelas leis mais radicais, como existem em alguns países, como a pena de morte, como cortar os pulsos, cortar a mão quando a pessoa é pega em roubo, até as leis brasileiras em que as pessoas cometem crimes e ficam algum tempo aprisionadas. Mas não vamos a esses detalhes porque não nos levará a muitos lugares. O que eu quero chamar a atenção é que, uma vez que o homem infringe a lei de Deus, que é a mais importante e a válida, ele cai nas mãos da lei do homem, invariavelmente. Né? Aí você pode estar me dizendo que se for rico não é preso, se for rico não é julgado. Nós estamos vendo uma mudança, uma tendência de mudança dessa realidade acontecendo agora. Né? Pelo menos no Brasil, que é um país novinho, de 500 anos, mas que aqui capitaneiam espíritos de outros países, espíritos mais antigos, espíritos maliciosos, espíritos que praticaram grandes iniquidades na Revolução Francesa. Esses espíritos reencarnaram aqui no Brasil e fizeram esse tipo de horrores que a gente está vendo aqui, assistindo, e o povo brasileiro pagando um alto preço por conta disso. Muito bem. A lei do homem tem que entrar em vigor. E ela entra punindo, né? Ela entra punindo para que o homem não mais pratique esses crimes. E não sei se vocês perceberam que muito que vem à mídia, os criminosos, eles saem da prisão e cometem os mesmos erros. Aí voltam para a prisão. Alguns radialistas, alguns jornalistas dizem que deveriam ser mortos. Eu, porém, digo que ser morto significaria estar liberto desse cativeiro que é aqui a Terra. Não é? Então, pena de morte é uma liberação do espírito da gaiola carnal. Não é solução nenhuma. É uma lei primitiva, é uma lei retrógrada, e que apenas sacia o desejo daqueles que querem vingança. E a vingança não é uma boa. A vingança é uma péssima alternativa. O que deve existir é uma lei aplicada adequadamente, corretamente, para que tente corrigir o homem. Muito dificilmente este homem é corrigido. Muito dificilmente este homem é corrigido, porque
mesmo sendo preso, sendo constrangido, ele continua roubando dentro da cadeia. Está aí a prova inequívoca de que esse espírito ainda muito endurecido, ele permanece cometendo falhas e crimes, mesmo estando preso na cadeia. Então, é uma situação difícil, é. Tem solução? Tem. Quando? Através das reiteradas reencarnações, as pessoas, há espíritos que reencarnam 1000 vezes para deixar determinados erros para trás e não conseguem deixar. São os espíritos viciosos, são os espíritos calcetas, são os espíritos que são muito acostumados a não fazer nada e a ter tudo. São espíritos dessa ordem. É importante a lei do homem entrar em ação e que ela entre, e ela entra porque foi infringida a lei de Deus. Eu quero que isso fique muito claro. Se não tivesse infringido a lei de Deus, talvez não estivesse sob a égide da lei dos homens. Então é o próprio homem que sucumbe, é o próprio homem que cai nas suas incúrias, nas suas fraquezas, nas suas próprias tentações, e se entrega à lei do homem. E aí a lei do homem vira essa, perdoe-me a expressão, essa lambança, né? Ela é tendenciosa, ela é... enfim. Mas o fato, e o mais legal, é que ninguém engana a Deus. Não existe essa possibilidade. Aí a pessoa desencarna, reencarna muitas vezes em situações deploráveis, reencarna muitas vezes com deformidades físicas, para viver uma vida de dificuldades, muitas dificuldades, para ver se assim ele aprende. Quando eu digo dificuldades, eu não estou falando aqui em punições, absolutamente. Nós só aprendemos na hora da dificuldade. Enquanto todas as coisas estão muito bem, aparentemente nós não aprendemos nada. Na hora em que a coisa começa a complicar, aí nós começamos a aprender algo de útil, algo de necessário. Tem pessoas que voltam atrás. Vocês viram nesse caso que o Brasil vive nesse momento, diversas pessoas adoeceram gravemente, né? Confessaram os seus crimes, mas adoeceram gravemente. Significa que o constrangimento do espírito, a falência moral, repercute diretamente no corpo físico. O corpo físico é apenas um repositário das energias que o espírito está em movimento. Eu disse aqui um dia e vou reiterar a vocês novamente. Qualquer aborrecimento que eu tenha, qualquer tipo de infelicitação que eu me veja submetido, eu sinto no corpo físico. Então, é natural. Eu não me permito me envolver e mergulhar em coisas que venham a me abalar fisicamente. Mas aqui ou acolá a vida nos prega determinadas peças. Então, o corpo físico responde por isso. Repare que essas pessoas todas que estão bilionárias, ricas, desonestamente, repare como elas estão definhando. Observe como elas estão muito abatidas. Observe como elas estão extremamente caídas ou decaídas. Né? É a prova inequívoca de que somente o bem faz o bem. Mas o homem teimoso, o homem avarento, o homem ganancioso, o homem que quer tudo para si, julgando-se ele o único que existe na face da terra, ou o seu pequeno grupo, ele é um pobre infeliz. É o nosso irmão, merece o nosso respeito, o nosso amor, e Deus lhe dará uma outra chance de fazer melhor. Embora eu volte a repetir, existem espíritos que ficam 1000 reencarnações
repetindo o mesmo erro. 1000. Alguém viver 1000 vezes repetindo o mesmo erro é grave, é muito grave. Mas é o espírito que vai por esse caminho, vai fazendo essa estrada dele do jeito que ele acha que deve ser feita, sem observar as leis da natureza, nem tampouco as ajudas humanas que são pertinentes e que chegam. As ajudas sempre chegam. O homem abusado, o homem aborrecido, o homem avarento é que não ouve os conselhos de Deus e os conselhos dos bons amigos, encarnados ou desencarnados. Eu lhe deixo um abraço de muita paz e peço ao nosso Senhor Jesus Cristo bênçãos e luzes para todos sempre em sua vida. Muita paz.